Boa tarde, estamos começando mais um da hora e sexta-feira, como é de praxe, vamos falar da agenda cultural, o que vai estar acontecendo aí no final de semana, vamos falar também de cinema, o que vai estar lançando, estreando hoje no cinema, vamos falar um pouquinho do Globo de Ouro, algumas coisinhas relacionadas a isso. E nesse primeiro bloco a gente vai falar de fotografia, de livro, uma paixão em comum de 4 amigos. E nada melhor para falar desse assunto do que os próprios. Tenho aqui comigo Sheila Oliveira, que é fotógrafa, que escreveu o livro Carnaúba, a árvore que arranha. Na realidade não escreveu, né? Tirou as fotos que está lá no livro. Boa tarde, Sheila. Boa tarde. Fernanda Oliveira, também fotógrafa do livro Santa Terezinha, o Morro de uma Cidade. Boa tarde. Boa tarde, gente. Celso Oliveira, fotógrafo e editor de fotografia, com o livro Quem Somos Nós. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. No caso, José Mapurunga, escritor, que está representando Jarbas de Oliveira, que escreveu o livro das Horas da Praça do Ferreira. Na verdade, você escreveu esse mesmo, né? Foi. Fez uma parceria com Jarbas escrevendo, não é isso? Na verdade, foi o seguinte, o texto do livro das Horas da Praça do Ferreira foi um texto escrito em 1999. Foi uma crônica escrita em horas canônicas, seria assim, a Praça do Ferreira de uma aurora até outra, não é? Só que eu usei as horas canônicas, que são aquelas horas que os cristãos usam para orações. Nós procuramos realçar esse aspecto místico da praça. E como todo o livro das horas, a gente já previa ilustração. E que ilustração melhor nos dias, numa passagem de milênio, que é a fotografia, não é? Então havia a previsão de uma fotografia, do projeto fotográfico, que seria o grosso do livro, porque a crônica é uma crônica de 20 páginas, né? Aí nós tentamos, na época, lançar, digamos, esse livro, realizar esse livro, não conseguimos, e quando foi agora, para o ano de 2007, o Jarbas me ligou e perguntou se eu ainda tinha um texto. Eu procurei o texto, achei que ele tinha conhecido o texto na época, e fez um trabalho maravilhoso, né? Em que 2 crônicas se encontram, né? Existe a minha crônica de 1999 e a crônica fotográfica dele de 2007, 2008, em que muitos dos meus personagens já tinham desaparecido, mas novos personagens entraram. E ele seguiu as horas canônicas, quer dizer, há uma conversa. Uma conversa, uma interação entre a crônica fotográfica e a crônica da palavra, né? Boa opção, os 4 livros, para quem gosta de fotografia, para quem gosta de boas histórias. E agora eu queria só perguntar para ti um pouquinho, Sheila, a respeito dessa questão, o olhar dos Oliveiras. De onde que surgiu essa ideia de se fazer o lançamento em conjunto do livro dos 4 Oliveiras? A Fernanda fala melhor, né? Então, Fernanda, fala aí. Eu sou a culpada dessa história, né? Na verdade, o Celso sempre brincava comigo, né? Eu chegava lá na Local Foto, o Celso dizia, diga aí, Oliveira. Eu diga aí, Oliveira. Aí eu encontrava a Sheila e dizia, diga aí, Oliveira. Aí encontrava o Jarbas, diga aí, Oliveira. E ficava essa brincadeira. Aí um dia o Celso disse assim, é uma família, né? Uma família de fotógrafos, né, Oliveira? E eu disse, Celso, isso aí pode dar um bom projeto, né? Pode ser uma boa ideia, né? E aí eu sou muito inquieta, né? Eu não consigo ter uma ideia e não executá-la, né? Eu tenho essa necessidade de colocar para fora, né? Eu tenho que executá-la. É uma coisa da minha personalidade. E então, quando o Celso jogou isso, para mim não era uma brincadeira, era algo verídico, né? E estamos aqui, né? Uma família, e graças a Deus há uma amizade, né? Há um respeito também mútuo, e eu acho que há também uma admiração entre os nossos trabalhos, né? E isso é muito legal. Eu acho que a fotografia, ela carece dessa união aqui, né? Acho que a gente está precisando se unir mesmo para lutar e para mostrar os nossos talentos, os nossos trabalhos. Principalmente numa época em que recursos, né, para esses projetos, para livros, não é uma coisa tão fácil. A gente tem tido muito estímulo de editais, de cultura e tudo, governo federal. Mas a gente sabe que é um caminho que é percorrido, que é difícil, né?
Sempre que a gente toca nessa questão cultural, seja teatro ou qualquer outra esfera, a gente bate sempre nessa pedra aí, na questão dos recursos, né? Sempre complicado você... Mas a gente tem tido muito apoio, né? Também, que bom assim, que nos está últimos mudando. anos, através dessas leis de edital, né, da cultura, através da própria Lei Rouanet, se você perceber, há um crescimento e uma melhora, né? É tanto que a gente tem conseguido, assim, em termos de número, bons lançamentos, né? Um grande número de lançamentos de livro frente ao que existiria há 10 anos atrás, né? Mas o que eu digo assim, até mesmo já havendo, né, esse estímulo hoje, ainda o caminho a ser trilhado não deixa de ser difícil. Tanto que tem muita gente que tem projeto bom, engavetado, e que está aí. Quantos fotógrafos bons, né? Quantos projetos legais mesmo de poesia, de texto, né? De crônica, que estão aí que não foram lançados, que a gente não conhece, né? E no caso da gente, essa união, ela está fazendo a força, né? Tá fazendo a diferença, né? Você falou dessa questão aí de muita coisa que poderia ser lançada e a gente não tomou conhecimento. Conversando com a Dizia Sá em outro programa, jornalista, escritora, professora, ela comentou muito disso, né? Que aqui na Terra a gente tem muitos talentos, mas infelizmente nem sempre a abertura é tão interessante. E o livro do pessoal traz 4 opções para quem gosta de fotografia, né? 4 ideias diferentes. E o da Sheila fala sobre a carnaúba, a árvore que arranha. Fala um pouquinho para nós do livro, Sheila. Bom, o projeto Carnaúba, o livro foi lançado em 2004. Eu fiquei mais de 5 anos, como todo projeto editorial, 5 anos amadurecendo e formatando, como meus amigos aqui que lançaram livro também passaram por isso. E eu lancei em 2004, é um livro que fala da carnaúba. Eu retrato a carnaúba no seu processo todo de beneficiamento da cera e a importância dela para a cultura e para a nossa economia. E também foi um projeto que eu me debrucei muito em cima, porque foi o meu resgate quando eu voltei para morar novamente em Fortaleza, porque eu tive um período na minha vida eu morei fora, em outros lugares, e senti essa necessidade de reencontrar algo que lembrasse da minha infância. Isso foi muito forte em mim. Então, em viagem para Jaguaruana, eu encontrei a rede, encontrei a carnaúba. Então, assim, achei que eu poderia fazer uma pesquisa em cima da árvore e realmente foi muito bom porque, em 2004, a carnaúba, que vinha sendo desmatada, ela foi tombada através de um decreto do governo do estado, na época o Lúcio Alcântara. A carnaúba hoje se encontra protegida. Então, essa edição, essa publicação veio também para somar, porque é um livro que eu consegui também levar para fora do país, até porque os grandes compradores da nossa cera estão no Japão, nos Estados Unidos, na França, e eles compram a cera da carnaúba, mas não têm noção de como isso é extraído, do que ela representa. Então, esse livro ele foi editado pela editora Tempo de Imagem, do Celso, do Tiago Santana, e com edição de imagem do Tiago. E ontem eu fiquei sabendo que o Celso também participou. Então, é um trabalho que eu fiquei muito feliz com o resultado. E o meu primeiro livro, como a Fernanda falou, uma longa caminhada, mas a gente não desiste, eu já estou pronta para o próximo. Saiu. Agora saiu, tá? Já saiu do forno e amanhã vai ser apresentado para o pessoal. Amanhã a gente vai estar relançando todos esses livros lá na Saraiva com essa ideia maravilhosa da Fernanda, que a gente achou muito genial, porque hoje algumas pessoas que eu encontrei diziam, aí, a família Oliveira. Então eu me sinto como se estivesse num grupo, não de rock, mas onde a gente tem que... A gente monta uma banda, né? Monta uma banda, um bloco, a gente toca e deixa as É. imagens atrás. Né? Meu próximo Exato. livro, ele vai ter músicas, né? A ideia é fotografia, música. Agora é interessante chamar dizer eles pra tocar. que a livraria está abrindo pela primeira vez um espaço para os escritores e fotógrafos cearenses, né? Quer dizer, é uma experiência nova também, porque nunca se teve essa preocupação de chamar um grupo local para fazer um lançamento do seu trabalho, da sua produção. E ideias como essas são bacanas, realmente, a gente está É destacando. uma iniciativa legal, porque eu acho que nem aqui, né, a gente já teve espaço assim, com facilidade para
colocar o trabalho da gente. O que acontece, né, isso que eu estava conversando sobre isso hoje à tarde com o Celso, né, com a Marta, é que hoje a gente tem um apoio de livrarias e de shopping centers, às vezes até maior do que centro cultural. Né? Em apoio, eu E digo, é um espaço de grande visitação, né? Apoio Não deixa de ser. E apoio até financeiro mesmo, né? E assim, a circulação é maior, porque as pessoas estão frequentando shopping center. E eu quero ir aonde as pessoas estão, porque eu quero que a fotografia ela cumpra mesmo as suas várias funções, né? Não só de ser documental, mas de questionar, de incomodar, de agradar, de refletir, de provocar, de mostrar o meu olhar, de o outro se descobrir na minha fotografia, ou de detestá-la. Eu não sei, eu quero fazer Qualquer isso. sentimento que seja, o importante é ter uma interação. O Celso hoje à tarde disse, o importante é sentir, né? Isso mesmo. Com certeza. Agora, Celso, me fala um pouco do teu livro. Quem somos nós? Você também fez uma pesquisa extensa, né? Cerca de 2 décadas. Eu sempre respondo assim, quem somos nós? Somos todo mundo que estamos aqui e em todo lugar, né? Quer dizer, eu me sinto responsável pelas coisas que estão acontecendo no planeta como um todo. Então, a pesquisa minha fotográfica é no sentido de que o maior representante da Terra é o homem. Então, se alguém tem que fazer alguma coisa pela Terra, pelo planeta, é o homem também, porque ele tem feito coisas muito desagradáveis, mas também tem feito coisas agradáveis. Então, eu acho que o trabalho, o exercício de representação nesse livro é a exaltação do que o homem pode fazer por ele mesmo. E você retrata um pouco no seu livro figuras nordestinas, personagens do Meu Nordeste trabalho brasileiro. se baseia sempre na área aqui, um pouco também do Norte também, mas sempre na área do Nordeste, basicamente ali na área de Juazeiro do Norte. De certa forma, você abordou um pouco mais as classes baixas, como que foi essa abordagem? Não, no meu caso, o meu trabalho ele é muito de representação, ele também serve como exercício do meu olhar no sentido da estética, vamos dizer assim, da força que essas pessoas têm, que elas demonstram nas manifestações culturais, entendeu? E religiosas. Então, na verdade, os personagens podem ser pessoas de pobreza maior, mas, na verdade, eles são de espírito elevadíssimo, porque são pessoas que se demonstram como elas são, o tempo inteiro, fazem parte de uma exaltação a elas mesmas. Quer dizer, eu sinto uma felicidade enorme nelas e na minha presença de estar lá fotografando elas. Agora, Fernanda, conta para nós um pouquinho da tua experiência lá fotografando o Morro Santa Terezinha, o morro de uma cidade, uma coisa bem dinâmica, bem diferente, né? Tá acompanhando de perto o dia a dia da população, da comunidade. Uma experiência enriquecedora, né? E fantástica. O morro, ele teve na minha vida desde o começo, desde quando eu nasci, literalmente, desde 1981, né? O meu pai, ele era um engenheiro que acompanhava a construção das obras ali da Proafa, né? Do programa de construção dessas casas. E desde bebezinha, quando ele ia acompanhar essa fiscalização, ele me levava, né? E às vezes me deixava lá com as mulheres de pescadores e tal, ali, ele pertinho também, né? E em seguida a gente veio na adolescência, eu frequentava os restaurantes, né, lá em cima que tinha, no Morro de Santa Terezinha, sempre via o pôr do sol lá de cima, né? Era um cartão postal da cidade, né? Eu acho que foi para muitos de nós. E depois, quando ele entrou no seu período de decadência, eu só consegui adentrar o morro com a máquina fotográfica. E aí, para conseguir adentrar o morro com essa máquina fotográfica, foi necessário essas relações que a gente constrói para uma pesquisa etnográfica, né? Que aí a gente faz uma pesquisa de quem são os personagens mais fortes, né? As lideranças comunitárias, né? No caso, eu tive ao meu lado, né, dois grandes personagens, que foi um líder comunitário e um traficante, que me permitiram estar percorrendo, né, o morro todo, né, sem uma área que eu não pudesse não entrar, né, assim, não, aqui não pode, não, pode, né, com eles eu realmente podia. E nunca tive nenhum problema de segurança. E eu pude registrar um lugar que fez parte da minha memória e que eu acredito, de alguma forma, não sei se é muita presunção, que fez parte da memória da cidade, né, que é o Morro de Santa Terezinha. Eu confesso que existe em mim um lado que fica um pouco triste por ver como é que o morro está hoje. E o livro é como se fosse um presente para a cidade, sabe? Um registro do que eu posso estar deixando. É a minha forma
de estar contribuindo, né? E eu acho que pode ser que outros possam contribuir. De repente o José um dia escreva sobre o morro, né? Alguém faça uma música para o morro, a gente se mobilize e consiga fazer uma recuperação do morro, eu não sei. Eu tenho um pouco de sonhadora dentro de mim, mas eu desejo que aquele lugar possa se reerguer de alguma forma. E o livro, ele vem trazendo essa proposta de um projeto documental autoral, né? Assim, tem muito ali de mostrar o meu olhar sobre o morro, né? Então, são fotografias em cor, em preto e branco, né? De um cotidiano simples, né? Crianças jogando bola, rinhas de galo, terreiros de umbanda, um casal namorando na descida de uma rua, né? Mulheres passando um guarda-chuva. Cenas diversas. Cenas diversas. O Celso, inclusive, me ajudou na edição de imagens junto com o Thiago Santana e ele que escolheu comigo a foto da capa. E eu agradeço bastante a ele. Porque o Thiago, quando a gente escolheu as fotos, o Celso não estava, ele queria colocar aquela foto da capa fora. E eu briguei com ele para dizer, Thiago, eu gosto dessa foto, deixa ela no livro. E aí depois veio o Celso e disse, essa foto é ótima para capa. Aí Tá vendo? Uma foto que ia pro lixo, né? Não. E aí vem um grande colega, uma grande referência, né? Que ajuda, né? Assim, é importante saber que nesse coletivo, para mim, há um grande aprendizado, né? Que é essa história de estar aprendendo constantemente com cada um deles, né? É diferente do outro livro que eu lancei, que foi um trabalho sozinha, né? Aqui, apesar desse livro ser um livro meu, que eu assino, eu acho que o correto no livro seria, na capa, ter assim... Fernanda, Tiago, Celso, Wagner, Paulo, né, que vai desde o gráfico a Elton, né, todo mundo que participa, né. Um livro, gente, ele não tem como se não ser um trabalho coletivo. E o gostoso é isso. Falando em coletividade, vem o Mapurunga, que teve, né, já falou um pouquinho para nós da crônica. Agora você fez um trabalho de observação para falar um pouco desses personagens anônimos da Praça do Ferreira? Olha, antes... Morro de Santa Terezinha, os nossos carnaubais, a nossa gente, e a Praça do Ferreira entra nessa história. Não é? Até hoje eu sou um frequentador da praça, sabe? Aí na passagem do século, 1998, 97, 98, eu andava muito na praça, eu pegava muito aquele período de 3 horas da tarde às 18 horas e via o mundo, não é? Que o mundo que saía ali, que existia ali naquela praça, não é? E foi a partir daí que nós tivemos a ideia, e foi a partir daí agora que essa ideia proporcionou ao Jarbas a possibilidade de conhecer um mundo totalmente diferente, um mundo estranho, um mundo diferente que existe ali naquela praça e que o olhar cotidiano não consegue perceber, não é? Como também aquela preocupação que eu tinha e transmitia essa preocupação para o Jarbas, que eu digo, olha, pô, a Praça do Ferreira se fala muito aqui do Cajueiro da Mentira, se fala de personagens, do Quintino Cunha, dos gatos pingados, disso, daquilo, do bode oiô. Sim, mas quem é que está falando de quem vive a praça hoje, né? Como é que as futuras gerações terão, assim, digamos, essa visão da praça, né? E daí essa observação que nós fizemos, né? E eu devo salientar que o livro foi um acontecimento na praça. Os frequentadores da praça, poxa... Gostaram, mas ficaram loucos. E o livro? Eu passava assim, viu o cara... Cadê o livro? Outro, né? Cadê o livro? Eu saí nele. Viu o livro? Outros que não me conheciam diziam, você viu o livro? Tal, aquela coisa. Foi muito, muito, muito bacana mesmo. Também, usando as palavras da Fernanda, um presente que eu acho que nós demos à cidade de Fortaleza, né? Com certeza. Eu acho que é legal quando, às vezes, a gente também pode
ele foi falando que o pessoal ia perguntando sobre o livro, e uma coisa que eu gosto sempre de fazer é que eu volto ao lugar e dou o livro de presente, né? Assim, o livro ele está vendo nas livrarias para as pessoas que têm condições de comprar livro. Mas eu voltei, na primeira vez que eu fiz o lançamento do livro, do Morro de Santa Terezinha, eu voltei, naquela semana, eu fui ao Morro e distribuí em torno de 200 livros, né? Os personagens. E eu chegava dando na rua e o pessoal, eu quero. Quando eu via as pessoas ali no porta-mala, eu quero também. E aí teve um dia que eu estava fazendo um Cooper na beira-mar, no Mucuripe. Aí o cara veio me pedir um trocado assim no carro, eu disse, olha, eu tô sem dinheiro aqui, mas se você quiser um livro do Morro de Santa Teresa, eu quero, eu moro lá. Aí eu dei, ele ficou olhando, olha o fulano, vixe, o cicrano, não sei quem. E assim, a emoção pra gente é fantástica, né? A gente falou bastante dos livros, mas não mostrou nenhuma imagem, né? Mostra. Vocês só deixaram o pessoal curioso, né? Vamos ver algumas imagens, então, do livro aqui do pessoal. Vamos conferir algumas imagens. O livro das horas da Praça do Ferreira. Aí a Esse é capa o do do Jarbas livro, né? Oliveira. E do E do José Mapurunga. A gente vai ter que dar uma olhadinha um pouco mais rápida nas imagens, porque o nosso tempo está acabando. Aí Esse a daí, capa do Morro de Santa Terezinha, Morro de Santa Terezinha, o da Fernanda, a capa do da Sheila. Carnaúba da Sheila e Isso é uma foto do Celso, do Quem Foto do Somos Celso, Nós. Quem Somos Nós. Outra do Celso. Também. Outra do Celso Celso. também. Celso, só dá parece que o você, pessoal, Celso. esse pessoal gostou, né? E outra Celso. do Celso. É. Essa é minha, Do do Morro de Morro Santa da Fernanda. Terezinha. A escola que tem lá. Que caiu o muro. Morro de Santa Terezinha também, a Rinha de Galo. Interessante essa imagem, muito interessante. É uma das que eu gosto mais. Essa também é do Morro, é um dos principais traficantes do Morro. Num dos becos que mais vende droga. Essa é uma imagem do Jarbas, da Praça do Ferreira. Lá. Essa também é do Jarbas. E essa é a capa do livro do Celso, Quem Somos Nós. E Aí essa já da Sheila, né, da Carnaúba. Também da Sheila. Também da Sheila. Um pouco mais sua, né, Sheila? Momento Sheila. Bom, Ó, As palhas já estavam todas, já tinha extraído o pó, e essa palha já... É uma palha diferente, porque a palha que vai para o artesanato não é a mesma palha que é triturada que vai para o gado, é uma palha diferente. Então eles, daí no momento que a palha já estava pronta, já estavam tecendo as bolsas, os chapéus e tudo mais. então, Sheila, dá um último recado pro pessoal de casa. Onde que adquire um livro, onde que encontra, quando? Olha, na Saraiva, né, todo mundo está convidado amanhã por volta das 19h30. Nós estamos convidando para tomar uma champanhe, né, uma coisa assim. Coquetelzinho básico, coquetelzinho né? básico. Brindar com a gente. E o público terá o prazer também de estar com a gente lá. Nós O estaremos- Jarbas amanhã vai estar lá? Não, o Jarbinha, você sabe Fugiu. que profissão de fotógrafo é uma É loucura. complicado. Ele teve que viajar para Mas Minas Mapurunga e pro você Rio, vai estar por lá, não vai? mas o Mapurunga Está estará lá. lá. E Ótimo, nós então. três, né? É. Agora é importante só destacar que no Iguatemi existem duas Saraiva. Então é na Mega Store, né? É na Aquela- Saraiva do lado novo do Iguatemi. Próximo ao cinema, Ao né? lado da Perfeito. Centauro. Ótimo.